O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Noraldino, vocês que aqui estão hoje conosco no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, ao aniversariante Pedro Augusto Araújo, me parece que está presente, também a você que nos acompanha pela Rede Minas, pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube. Nessa manhã tão agradável, após uma noite de chuvas aqui no santuário, que está tão fresquinho, permitam-me olhar com bastante atenção para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 2 a 16. Não que possamos desprezar aquilo que ouvimos em Gênesis, muito menos o Salmo e a carta aos Hebreus, mas como um ponto focal que ilumine tudo aquilo que nos é dado pela Sagrada Escritura no dia de hoje. O Evangelho de Marcos, nesse trecho, ele parece um tanto quanto confuso. Porque de imediato uma pergunta que surge é lícito o homem divorciar-se de sua mulher? E logo depois aparece uma criança que Jesus traz para junto de si. Criança essa que estava sendo impedida de chegar até ele. E ele disse: vocês, voltemos. Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele.
Parece um tanto quanto confuso, mas não é. Se olharmos a obra inteira, perceberemos uma coisa. Como já disse aqui, e me parece que alguns domingos atrás, a criança não é o símbolo da inocência, não é isso. A criança é o símbolo daqueles que só podem contar com aqueles que o amam. Criança é o símbolo e a realidade daqueles que, objetivamente, além de não terem nada de muito produtivo, lucrativo, oferecerem, são aqueles que, justamente porque se agradam com coisas muito simples e se vinculam com pessoas que lhes oferecem coisas muito simples, como atenção, como carinho, se vinculam e acolhem com alegria determinados gestos. Me lembro que meu sobrinho, hoje, que era mais ou menos do seu... Qual o seu nome, meu filho? Miguel. Era... Oi? Bonito? Quem? Eu? Obrigado. Gente do céu. Meu irmão, você viu? Obrigado, meu filho. Gente, para quem não escutou, é porque ele falou que eu sou bonito. Obrigado, meu filho. Ainda mais com esses óculos assim. E aí, vejam só. Obrigado, viu, Miguel? Meu sobrinho, quando volta do exterior, era menor do que esse rapaz. E ele era muito... E o jeito dele se vincular a nós, travesso como era, e ainda é, apesar do tamanho, era a atenção, era o carinho, é o jeito de... No entanto, que a princípio não queria nem chegar perto muito da minha mãe, depois não largava ela de jeito nenhum. A vinculação a partir de uma coisa muito simples, tão fácil, que pode ser oferecida. Pois bem, e aí vem o ponto importante e fundamental. Quando Jesus diz, deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas, são aqueles que percebem que, na verdade, e aprendem como aqueles que não têm muito a oferecer, nem a trocar, mas que recebem com gratuidade os gestos e as realidades mais simples de carinho e amor que todos os dias nos são oferecidas e entendem que, na verdade, qualquer coisa que nós tenhamos, qualquer coisa que nós façamos e qualquer lugar que nós ocupemos, não nos dá o direito de tratar a qualquer um como um mero objeto a ser usado por nós. A pergunta dos fariseus está marcada por essa realidade tão triste. É lícito eu trocar alguém que não me dá mais aquilo que eu quero para ter alguém que me dê o que eu quero? E isso era fácil, era assim, ó. Alguns dizem que se a mulher queimasse uma comida, poderia ser dispensada. Alguns diziam que se a mulher ficasse inútil, poderia ser dispensada. O divórcio, na verdade, estava mais marcado pela utilidade e não por aquilo que se estabelecia. E aí nós voltamos àquilo que diz o livro do Gênesis. Eles serão uma só carne. O ser uma só carne não é simplesmente dividir uma casa, não é simplesmente uma relação sexual, não é simplesmente gerar filhos. É fazer a experiência que marca essa realidade que eu narrei da criança e que mostra realmente quem tem uma abertura para acolher nas coisas mais simples, os gestos mais sublimes.
Construir e ser uma só carne é perceber nas experiências de todo dia o que realmente é precioso e singular. Porque a vida de todos nós, tudo que nós somos, inclusive o Miguel, nós aprendemos a ser nós mesmos pelo carinho e pelas coisas mais simples que a gente recebe desde o momento que estamos no colo da mãe. É isso que faz com que a gente aprenda, inclusive, você se chama Miguel. Porque se fosse chamado com outro nome, meus caros, de uma maneira muito simples, a pergunta crucial é: nós esperamos acolher o reino de Deus como uma coisa mirabolante, ou nós estamos realmente atentos a perceber que o reino de Deus se faz na nossa capacidade de fazer da nossa história um lugar onde o amor eterno de Deus seja comunicado e experimentado na simplicidade, no cuidado, na atenção, na oferta e na recepção de cada um, independente do que possa oferecer a nós. Eu me lembro, e aqui eu concluo, uma pessoa conhecida, um rapaz, lindo, e não tenho problema de falar isso não, ele era muito bonito. Ele se apaixonou por uma moça que não se enquadrava nos padrões que muitos falavam. E ele era apaixonado por essa moça. E as pessoas ficavam literalmente abismadas com aquilo, porque é como se fosse, nós temos uns critérios muito estranhos para definir o que é amar. Uma coisa que deve estar aqui dentro é marcado muitas vezes só por aquilo que está aqui fora. E aí, me perdoem, é como a gente encontra aquelas pessoas lindas. Aí na hora que você escuta, você fala, Jesus. E ele se apaixonou e ainda estão juntos e têm filhos lindos. Foi por aquilo que ele encontrou dentro dela. E de uma fidelidade. Se nós conseguimos esquecer os traços do carinho que fazem com que as nossas relações sejam realmente profundas, como no desenvolvimento de uma criança, sabendo que todos nós, no fundo, nós somos carentes e necessitados do traço da atenção e do carinho de Deus que passa por outra pessoa. Se nós nos esquecermos disso, nós seremos capazes de trocar de pessoas, de lugares, de funções, de trabalhos, de casas e ainda assim sermos como os fariseus que procuravam a resposta para a coisa mais aguda e que todos nós desejamos. Amor. Porque no fundo, traços de amor alimentam e motivam a nossa história. Aí a pergunta é, os fariseus perguntaram, podemos dispensar? Ainda que determinadas coisas sejam possíveis. Naquela época, era possível sim, por causa da lei. Mas é justo? Ainda que se consiga, o exemplo mais claro que eu vou trazer é agora. Ainda que consigam, de modo vergonhoso, desmontar
as regras eleitorais que impedem ladrões de serem reeleitos, ou permanecerem nos seus lugares, ou ficarem impunes, como, por exemplo, se você cometeu um crime como deputado e foi eleito a senador, aí você não responde mais pelo processo daquele momento que você era deputado e foi eleito. Isso é uma vergonha. Ainda que isso seja possível legalmente, não é justo, não é correto. Porque nem tudo que é legal, nem tudo que aparentemente a lei justifique é moral, é justo e é correto. Quando nós tocamos nesse ponto, todo mundo entende. Porque se a senhora comete um crime, não importa a função que a senhora exerce, mas o que importa é o crime. E a senhora tem que responder por ele. Seja deputado, seja padre, seja pastor, seja quem for. Esse é o pano de fundo que faz os fariseus fazerem essa pergunta. É justo e é correto? Pensemos um pouco se nós não estamos na mesma lógica. Só um pouco. Porque isso vai caracterizar realmente se estamos com a abertura de perceber e acolher o que é essencial para fazer a vontade de Deus em nós. Creio em Deus Pai,